Oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Paty e esse é o segundo vídeo do canal Vira Tempo Literário. Hoje eu venho trazer para vocês uma resenha, exatamente, a primeira resenha aí do nosso canal. E vai ser sobre o livro A Menina que Roubava Livros, tá? Do Marcus Zusak. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Não sei se vocês perceberam, mas tá bem pouco marcado. Essa edição que eu tenho aqui é da minha mãe, inclusive ela insistiu vários e vários meses pra que eu lesse, né, essa história. Ela passou o ano passado todinho me falando dessa história e eu acabei pegando ele pra ler, coloquei na nossa TBR. Vocês viram no outro vídeo, né, quem já assistiu, então ele tava nessa lista e ainda ia ser os próximos, e aí eu terminei de ler. Inclusive terminei de ler ele hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então ele tem 480 páginas, essa edição que eu tenho é de 2010, e vai falar sobre uma menina que roubava livros na época aí da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. Então a gente já sabe pela premissa que lágrimas são coisas que a gente já começa o livro ciente de que, né, vai derramar. Porque Segunda Guerra Mundial não tem jeito, não tem pra onde correr. Em alguma das páginas você vai se ver chorando. E aqui o livro é a história contada pela morte, pela própria morte, tá? Então assim, já começamos aí a história com a Liesel, que é a nossa personagem principal, a nossa roubadora de livros, saindo de uma cidade, indo para outra, porque a mãe dela aí vai levá-la para uma família para ela ser adotada. Então é assim que nós começamos essa história. É difícil a gente falar sem dar spoilers, mas eu sei que vocês imaginam. O cenário aí é bem no início, né, dessa Segunda Guerra Mundial. O Hitler está já no comando, as coisas já estão sendo encaminhadas, o grande discurso popular de vamos retomar o que é nosso, não vamos deixar que as nações do mundo nos subjuguem, porque eles nos trataram até hoje dessa forma, e o nacionalismo, né, e todo aquele orgulho ariano. Tudo isso faz parte da história do começo ao fim. E aqui a gente tem vários personagens interessantes, porque quando começa a história com a Liesel sendo levada pela própria mãe para uma família, para uma outra família, para que ela seja adotada, você já fica com o coração na mão pensando, meu Deus, que mãe é essa que está dando a própria filha, né, para adoção? Mas aos poucos a gente vai percebendo que, na verdade, ela fez isso para salvar a Liesel, né? Então, ela é uma criança aí com seus 10, 11 anos, e aos poucos ela vai perdendo a inocência dela no decorrer da história, e ela vai entendendo as questões e palavras que ela ouvia em cada discurso, a questão do que eles chamavam de comunista, a questão do ódio aos judeus, né? Tudo que envolvia ali a Segunda Guerra. E aí, junto com esse pano de fundo da Segunda Guerra, a gente vai conhecendo a família da Liesel, a família nova da Liesel. O pai e a mãe dela, que a princípio você olha assim pra mãe dela, a Rosa, né? E fala, meu Deus, que pessoa grosseira. Mas por trás daquele jeito todo grosseiro e todo cheio de gritos e de palavrões, existe uma mulher assim capaz de ajudar sem fazer perguntas, sabe? De amar as pessoas, de proteger até onde ela pode, até onde ela consegue. E aí tem o pai, ai gente, o papai da Liesel, que coisa mais maravilhosa, que personagem incrível. É assim, daqueles personagens que desde o começo faz você acreditar. E justamente por isso a gente começa a história e durante um bom tempo você fica procurando aquele peso todo da Segunda Guerra Mundial, porque é a morte que conta a história pra gente, mas tem momentos de rir. Você lê ela contando e você ri com algumas coisas que a morte nos mostra, e você chora com outras coisas que a morte nos mostra. E assim, as páginas acho que mais difíceis de digerir ali são justamente as páginas em que a morte conta como é o trabalho dela
em plena guerra, né? Em como ela recolhe tantas almas de uma única vez e de como ela mesma está cansada, de como o ser humano vai lá e consegue transformar a vida do outro pra indignidade, pra morte, pra solidão, assim, sabe? Então, assim, você fica entre esses dois humores. É engraçado, é divertido, tem muito amor. A amizade dela com o Woody é linda, 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 linda. Então você vê como ela cresce, como os personagens crescem. E aí, é claro, tem um destaque pra literatura. Então, logo no começo, a Liesel, já se depara com uma situação assim triste. E a partir dessa situação, ela encontra um livro caído no chão, perdido. E ela leva esse livro embora. E ela nem sabia ler, nem escrever. E quando ela chega na sua nova casa, descontente e se perguntando por que ela perdeu toda a família dela, né? Assim, ficou sozinha ali. Ela encontra um homem disposto a realmente ser o melhor pai que ele podia e ele ajuda ela. Então, durante toda a história, além do crescimento, você vê como ela se envolve com os livros, como ela toma gosto pela leitura. Gente, é um livro tão rico, tem tantas possibilidades, tantas histórias, e ao mesmo tempo não fica difícil de você entender, porque justamente o narrador dessa história, que é a morte, vai tornando tudo isso assim, vai encaixando todas as coisas de um jeito que você vai conseguindo compreender. E assim, é lógico que o final não é um livro que você tem que ler esperando que vai chegar no final e todo mundo vai ficar bem e vai chegar um príncipe no cavalo branco e vai acabar com as ameaças e tudo vai ficar lindo e todo mundo sobrevive, infelizmente. Mas é um livro assim de uma riqueza tão grande. Então, se a gente vê uma família de alemães protegendo um judeu, correndo risco, você vê pessoas que são alemães, que estão em suas casas e que não concordavam com a forma como a Alemanha nazista estava tratando o mundo, e principalmente os judeus, mas que muitas vezes as pessoas não tinham, sabe, opção, não tinham, as coisas foram conduzidas por aquele governo nazista de tal forma que as poucas pessoas que tinham coragem de ajudar acabavam mortas ou em campos de concentração. E muitas pessoas acabavam, sofrendo em silêncio. E aí, assim, é um livro que mostra também esse outro lado. O lado da Alemanha que ficou em casa e que acabou perdendo muita coisa. As cidades, no auge da guerra, quando a Alemanha era a Alemanha praticamente contra o mundo, em que não se tinha outra forma de derrotar o Führer, acho que é assim que pronuncia, Adolf Hitler, a não ser guerrear e matar, pessoas inocentes morriam todos os dias. Pessoas que estavam nas suas casas trabalhando, que tinham racionamento de comida. Então, quando as pessoas iam comprar, você não podia ir livremente no mercado e comprar o que você queria, mesmo que você tivesse dinheiro. Existia uma porção para cada pessoa. Então, se você tinha 5 pessoas na casa, eram 5 porções que você levava. Porque não tinha sobrando, porque a Alemanha estava à própria sorte, a sorte de um líder que queria dominar o mundo e que não se importou com os seus. Era um discurso de a Alemanha acima de todos e a Alemanha maravilhosa e um nacionalismo, mas a verdade é que ele foi sacrificando a vida das pessoas que ali estavam, sabe? Não só os que foram para o fronte, não só eles, mas também as pessoas que ficaram em casa, as mães que não viam seus filhos voltarem, as pessoas que voltavam da guerra traumatizadas demais, sofridas demais. Nossa, gente, olha, é de uma profundidade tão grande que se a gente ficar aqui, a gente vai falar 2 horas desse livro e ainda não vai ser o bastante. É lindo, assim, todos os personagens, até aqueles que são mais secundários, contribuem para que a história aconteça de uma forma brilhante. A Liesel é uma criança assim que ela termina uma jovem lá dos seus 16 anos, já agora eu não me recordo se é 16 ou 17, mas ela se aproxima das pessoas e ela
gosta de estar com a família, ela faz amizades, mas ela se sente meio impotente, sabe? Então é muito, olha, é muito, muito, muito triste, mas é muito rico, é maravilhoso, é assim, é difícil a gente escolher um momento assim que seja melhor, é difícil. O final não é aquele final que é só tristeza, tá, gente? Mas assim, é mais triste do que feliz, porque faz a gente perceber justamente isso. A Segunda Guerra, por mais sobreviventes que houveram, e houveram, graças a Deus, é uma ferida no mundo, assim, sabe? Uma ferida de todo mundo, porque a gente olha para aquilo e a gente não entende como as pessoas conseguiram deixar chegar a isso. Deixaram chegar a esse ponto. Como pode? Assim, eu não entendo. Assim, eu tenho muitos... O livro inteiro é maravilhoso, tá, gente? Existem partes que eu não cheguei a colocar marcação. Mas a grande maioria, às vezes não é nem uma frase, às vezes é um momento, tá? Então, assim, entre todos eu escolhi um, eu vou ler pra vocês. Sua loja fora obliterada, com o balcão lançado do outro lado da rua, e sua fotografia emoldurada de Hitler fora arrancada da parede e jogada no chão. Decididamente, o homem tinha sido agredido e espancado até se transformar numa pasta de vidro moído. Pisei nele ao sair. Essa é a morte contando uma das cenas de bombardeio à cidade, né, que a Liesl morava, e nessa hora, como ela tem que pegar as almas, né, das pessoas que vão falecendo. Então, nesse momento, ele está numa loja de uma personagem ariana, de uma personagem nazista, de uma personagem que só vendia para as pessoas se as pessoas chegassem na loja dela, entendeu? E fizessem a saudação a Hitler. Então, assim, ninguém escapou. Não foi só os judeus que morreram, não foi só, sabe? Ninguém escapou. Essa é a verdade. E aí a gente tem que passar, né? A gente tá desse momento carregando aí as marcas de uma Segunda Guerra, de um líder tirano, de um líder que não tinha um pingo de empatia e que não se preocupava de verdade com a sua nação. Ele se preocupava com princípios que ele criou para si e que ele queria que todo mundo adotasse, sabe? E quando ele se deparou com um mundo que não aceitaria suas injustiças, ele acabou ceifando a vida de milhares de pessoas. Eu recomendo muito, é maravilhoso pra gente rir, é maravilhoso pra gente chorar, pra gente pensar um pouco nas coisas que nos rodeiam, na situação da nossa vida, nas injustiças que a gente vê, e às vezes a gente fica se colocando no lugar mais cômodo, sabe? Mas nem sempre o lugar mais cômodo vai garantir pra gente uma segurança. A gente vai morrer, então que a gente morra fazendo o que é certo, né? É isso. Desculpa aí alguns momentos em que eu me emocionei, mas realmente essa história é linda, gente. A minha mãe, quando eu mandei mensagem pra ela, eu falei: mãe, internei o livro. Aí ela só mandou uma mensagem assim: e você amou, né? E realmente ela é maravilhosa. Se você não leu, eu indico que você leia. Se você leu, eu indico que você tenha um exemplar pra reler de vez em quando, porque é daquelas histórias assim que deixam você triste em algum momento, mas aquecem o coração. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às dificuldades e a crueldade humana, sempre tem. E é uma coisa que a morte fala no livro. Sempre tem histórias de bondade, de amor, de amizade, histórias de pessoas que se superam, que ajudam o próximo. Porque a humanidade é assustadora, como a própria morte diz aqui. Mas ela também tem o dom de se renovar, de se recriar e de ajudar, sabe? De se ajudar a se reerguer. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, diz pra mim o que você achou, se você concorda, se você amou tanto quanto eu. Me conta aí nos comentários, curte, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!